Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan. Eu sou o Rodrigo. Nós somos do canal Redes e Tecnologia. Pessoal, é o seguinte, a gente hoje vai trazer para vocês um seguinte tema. A gente vai ensinar para vocês como fazer as configurações do inversor da marca SRNE, tá? Que é um inversor que a gente fez um unboxing recentemente nos vídeos anteriores dele, tá? Então a gente vai fazer uma série dele aí. Esse inversor, ele é um inversor híbrido e ele tem a potência máxima aí de 3.300 watts, né? Com um pico até quanto, Rodrigo? Ele é pico de 6.600, né? Todos os inversores da SRNE têm um pico do dobro da potência nominal dele. Exatamente. Esse inversor ele tem apenas 1 MPPT e ele tem a tensão máxima de operação aí até 500 volts, tá? Não vou entrar em tantos termos técnicos agora porque o Rodrigo vai explicar bastante na hora da configuração. Então, esse inversor eu comprei ele para fazer um teste. Eu não tinha energia solar em casa ainda, é um grid, então eu comprei ele para fazer um teste numa energia off-grid. Ele vai alimentar inicialmente só um ar-condicionado, eu tenho um ar-condicionado de 24 mil BTU, então eu coloquei ele para alimentar esse ar-condicionado e vindo do circuito do ar-condicionado da rede elétrica. E eu vou mostrar para vocês todas as configurações da forma que está instalado lá em casa. E daí cada configuração, cada passo a passo que for fazendo, eu explico como tem que ser configurado na situação que está lá e o máximo que ele pode dar de si. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Então vamos lá. Essa aqui, na verdade, é a página de status. Essa é a página principal. Então aqui ele mostra o fluxo. Então está saindo da placa solar, indo para o controlador MPPT, indo para o inversor, saindo para a carga. E um pouco está saindo da bateria aqui porque as placas solar não estão dando conta de todo o fluxo. Se por um acaso tivesse as placas dando conta de todo o fluxo, aparecia uma seta do MPPT vindo para a bateria e essa da bateria para o inversor não apareceria. Quando está bypassado, ele aparece aquele símbolozinho ali que é de corrente alternada, ele aparece conectado uma seta direto na carga. E daí a placa solar fica indo para a bateria e conforme a configuração tiver também da rede elétrica para a bateria. Lembrando que ele só vai carregar pela rede elétrica e pela placa solar ao mesmo tempo se ele tiver bypassado. Esse modelo aqui ele não faz a carga se tiver... Esse modelo não faz a carga se tiver em modo normal de operação. Então vamos lá. Aqui na página de status você pode ver a tensão da saída do inversor, tensão das baterias. Aqui ó, agora já mudou. Já está carregando a bateria com a placa solar, porque a placa solar está dando conta da carga e ainda está sobrando para carregar a bateria. Então, segunda parte do status é painel voltaico ali. Não sei se está aparecendo bem, mas é menu de PV. Então, é temperatura do controlador MPPT e saída de quanto está vindo das placas solares sentido ao controlador MPPT. Então, eu tenho aqui a tensão do painel fotovoltaico, 138 volts agora, e qual a corrente que está chegando no borne da placa solar. Aqui é a página da bateria, então input bat quer dizer que está sendo carregada a bateria. Se tivesse a setinha para carga ali, então saindo da bateria sentido inversor, estaria output bat. Então enquanto a bateria está carregando, input, enquanto a bateria está sendo usada, output. Aqui a mesma coisa, só que em watt, então 400 watts mais ou menos entrando na bateria agora. Se tivesse saindo da bateria para o inversor, estaria output. Qual que é a frequência do inversor? Agora então mudou para AC, então corrente alternada. A entrada de corrente alternada, que eu posso inclusive desligar aqui agora, para a gente fazer um teste. Então eu tenho só a saída de corrente alternada para minha carga em 60 Hz. Aqui ele vai mostrar a corrente, a frequência em Hz. Se por um acaso tiver uma oscilação da frequência da entrada, o inversor vai replicar a frequência da rede. Para se caso seja necessário ele fazer um bypass, ele já está com a mesma ciclagem. A tensão de entrada da rede elétrica. Então, se eu ligar aqui a rede, vai aparecer a tensão da rede. 216 agora.
E aqui mostra, a C mostra a saída da carga. Então esse menu mostra a tensão de entrada e a corrente de saída no inversor. Então, tensão de entrada, pode ver que eu desliguei a entrada. Corrente de saída continua mostrando porque a informação da corrente não fica na mesma página da informação de potência. Aqui tem a tensão de operação do MPPT. Então, na parte da transformação dele, ele entra entre 120 e 450, que é a faixa de operação do MPPT, mas na saída dele 385 volts, que é com essa tensão que o inversor vai operar. Isso aqui da corrente contínua. E qual que é a saída para carga em kVA? Então nessa página é kVA a saída. E agora o inversor em si, a saída aqui do inversor, temperatura do inversor e qual a carga em kW está saindo do inversor agora. Isso aqui é só questão de versão. Modelo 24 volts, 3.300 watts. Aqui qual que é a tensão máxima das placas fotovoltaicas, corrente máxima do MPPT. E voltamos à página inicial. Então essa aí é a parte de status desse inversor. Vamos agora às configurações desse modelo de inversor. Para entrar na configuração é um simples toque na tecla 7. Então, um toque na tecla 7. Estou na configuração 0, que é a configuração de saída. Então, toda vez que você configurar alguma coisa que ele não aplique automaticamente, tem algumas coisas que ele aplica na hora que você muda e tem outras coisas que ele só aplica se você voltar para o menu 0, der um Enter, ele vai para o Escape e mais um Enter ele saiu do menu de configuração. Então é sempre bom você fazer essa configuração indo até o 0 novamente e dando 2 Enters, ele volta para o menu inicial. Mas vamos lá. Configuração 0, escape. Configuração 1, tipo de energia que vai sair do inversor. Então, da onde vai prover a energia de saída do inversor? Temos 3 modos. Solar, que no modo prioridade solar, ele vai mudar para placa, vai ficar o tempo todo na placa fotovoltaica e só vai mudar para a rede caso a energia solar não dê conta e a bateria tenha abaixado de um limite mínimo que a gente vai configurar mais para frente. Então, modo solar, o sistema de saída vai ficar sendo alimentado apenas pelo inversor com bateria e com energia solar. E inverter para main, ou seja, para a rede elétrica, somente quando faltar energia nessas duas posições. Então, no menu eu clico em Enter, entro no menu. Então, solar eu posso escolher modo UTI, Utility. Então, ele é bem ao contrário do solar. Então, ele vai dar prioridade sempre à rede elétrica. E só vai entrar a placa solar se a energia da rede elétrica falhar. Isso aqui seria uma função no break, mais ou menos assim. E eu tenho SBU, que é a saída vai ser alimentada pelo inversor primeiramente, mudando para a rede elétrica se a bateria estiver abaixo da voltagem. Só que em SBU, ele vai ser alimentado também pela rede elétrica, caso você precise. No caso aqui, eu vou deixar somente solar. Então, a saída alimentada somente por energia solar. Menu número 2. É a frequência de saída. Apesar de estar setado aqui 60 ou 50 Hz, eu não vou mudar agora porque isso ele aplica na hora, mas 50 ou 60 Hz, ele vai levar em consideração a rede elétrica de entrada. Então, se a rede elétrica tiver uma pequena oscilação, ele vai oscilar junto. Número 3. Modo de operação da rede de entrada. Esse inversor ele aceita rede elétrica de 90 até 280 volts. Se você colocar ele em modo UPS, ele vai trabalhar, que é o modo default, ele vai trabalhar numa range de 170 a 280 volts nesse modelo aqui. Se ele fosse um modelo 120 volts, ele trabalharia entre 90 e 140 volts. Se eu colocar ele em modo APL, Application, ele vai
poder operar de 90 a 280 volts esse modelo, ou de 90 a 140 se fosse 110 volts. Isso aqui seria para você carregar as baterias com gerador, por exemplo. Então, se você tiver numa rede onde a voltagem, a tensão oscila muito, então você pode usar o modo APL, ou se você estiver num lugar onde se a rede elétrica não for presente, você tiver um gerador, você pode usar APL para carregar as baterias. Eu indico isso com um uso muito restrito, porque a corrente de entrada aumenta muito se você tiver uma tensão mais baixa. Então os bornes são preparados para operar nessa corrente, só que os bornes estão na corrente máxima ali na operação, em 90 volts. Então tente trabalhar sempre no modo UPS para ele trabalhar numa tensão normal dos 220 volts. Menu número 4. Esse menu eu configurei ele para 23.6, mas ele vem de fábrica configurado em 21.8. Se a configuração da entrada de energia que vai alimentar a carga, ou seja, a configuração número 1, tiver para solar ou SBU, abaixo dessa voltagem, o inversor vai inverter para a rede, então ele vai bypassar a rede, então ele não vai mais usar energia solar e baterias. No caso aqui, eu coloquei uma tensão bem alta, muito próximo de 24 volts, para poder não consumir carga demais da minha bateria, não dar uma descarga muito profunda. Mas a configuração de fábrica aqui vem 21.8 volts. Eu indico que seja usado no mínimo 23.6. Isso aqui você vai deixar a bateria com 25% de carga apenas. O ideal é que a gente não descarregue as baterias de chumbo ácido mais que 40% do total dela, então teria que deixar em 60%. 60%, eu não sei bem certo, mas eu vou deixar a tabelinha aqui do lado depois para vocês. 60% seria o mínimo para a gente deixar isso aqui. Aqui eu tô com baterias mais velhas, são baterias só para fazer um teste, então eu deixei nisso aqui. Mas o ideal é que você configure para não consumir demais do seu banco de baterias se você for usar um sistema urbano. Então, aqui vem 21.8, deixei em 23.6, é a voltagem que vai inverter para a rede elétrica caso tenha um descarregamento da bateria. Configuração número 5. Isso aqui é o inverso da configuração número 4, é quanto a bateria vai se recarregar novamente até que o inversor entre em operação sem ser bypassado, ou seja, volte à funcionalidade normal dele. Então você descarregou profundamente sua bateria, ele vai esperar essa tensão subir até 28.8 até reverter de volta sem o bypass, então até funcionar no modo inversor. A configuração padrão é 28.8 e se você for observar, a maior parte das baterias de chumbo ácido, elas começam o carregamento mesmo pleno dela, o burst dela, em 14.4 volt. Então ela vai ficar ali durante geralmente 2 horas na maior parte dos carregadores flutuantes e depois vai cair a tensão para 13.8. Então 14.4, quando ela chegar em 28.8 já vai inverter. O valor padrão vem esse mesmo e eu deixei o mesmo justamente por causa dessa questão de 14.4 cada bateria de 12 volts quando está em modo burst. A configuração número 6 tem 4 opções. A opção que está aí, vou começar por ela, que é a default, é o modo de carregamento das baterias. Então a configuração número 1 era o modo de saída de energia, da onde vinha a energia para a saída. Agora é da onde vem a energia para o carregamento das baterias. SNU, que é o modo que está configurado aí, não é o modo que eu vou deixar, mas é o modo que está configurado, que é o default. SNU vai carregar tanto com placa solar quanto com rede elétrica. Lembrando daquilo que eu falei lá no status, ele só vai carregar com a rede elétrica quando estiver em modo bypass, esse modelo aqui. Outros modelos carregam ao mesmo tempo que está utilizando a carga do inversor, também carrega. Então esse aqui vai apenas carregar com a placa solar durante uma operação normal. E caso haja um bypass, ou seja, a bateria descarregou, a placa solar não está dando conta, ele entra a energia da rede elétrica para poder carregar. Os modos que tem é esse, o modo Cub, vai ser carregado primariamente pela rede elétrica e depois, se a rede elétrica falhar,
vai ser carregado apenas daí pelo painel voltaico. E o modo CSO, que é o modo de carregamento exclusivo pela placa solar. Então, o modo CSO, na verdade, ele é muito parecido com o SNU. Só que o SNU, ele carrega solar e rede elétrica juntos se tiver bypassado. O modo CSO, ele só vai carregar a rede elétrica se faltar placa solar, que é o modo que eu indico deixar. Então, se você tiver com dias nublados e tal, e sua rede elétrica estiver estável, ele vai carregar pela rede elétrica. E o modo OSO, Only Solar, ele vai carregar só pelas placas solar, independente de ter rede elétrica disponível ou não. Então, o modo que eu vou usar aqui, já vou deixar configurado, CSO, carregamento por placa solar, e se a placa solar falhar, vai carregar pela rede elétrica, apenas, obviamente, se ele tiver no modo bypassado. Vamos agora para o menu 7. Aqui é a corrente máxima de carregamento, somando placa solar e rede elétrica. No caso aqui está a configuração máxima que ele aceita, que esse modelo é para 80 A. O padrão vem configurado em 60 A. Então, quando tiver os dois carregamentos disponíveis, por exemplo, tiver bypassado, estiver carregando com os dois, a corrente máxima somando rede elétrica com painel fotovoltaico vai ser 80 A. Lembrando que sempre vai ser prioridade da solar nesse caso. Toda a corrente da solar vai ser utilizada e a corrente da rede elétrica vai ser utilizada até o máximo da configuração do carregador da rede elétrica, mas para dar uma soma de 80 A. Aqui eu vou deixar no máximo. 8 são os tipos de bateria. Eu tenho usuário definindo, então eu vou definir cada parâmetro de carregamento. Eu só indico você usar isso aqui, caso você saiba muito bem o que está fazendo, porque você pode ou não carregar bem suas baterias, ou você pode acabar explodindo elas. E temos algumas formas pré-definidas. Tenho bateria selada, que seria as baterias de chumbo ácido estacionárias padrão, geralmente entram nos parâmetros de selada. Eu aqui estou com chumbo ácido, mas eu estou com a bateria fludada, bateria inundada de ácido. Os parâmetros estão muito mais próximos da bateria estacionária que eu estou utilizando, que hoje é uma bateria estacionária da Moura. Então você sempre vai pegar o manual da sua bateria e vai verificar quais os parâmetros que se encaixam melhor no modelo aqui, se é selada ou inundada. As duas baterias têm os parâmetros muito próximos, mas no caso da minha aqui, o que se ajustou melhor foi a inundada. Depois disso nós temos a bateria de gel, então tem os parâmetros de bateria de gel aí também, já vem pré-carregados. E temos o modo de bateria de lítio, então com 7 células, com 8 células ou com 9 células. Tudo tem no manual, eu vou deixar aqui para vocês depois uma imagem dessa parte mais explícita na tabela de baterias. Eu vou deixar, além da foto da configuração, vou deixar também a tabela das baterias de lítio. Então eu venho aqui para outro modelo, que são as baterias de terceiros, né, modelo de terceiros, que não são baterias, digamos assim, qualificadas para ser usada em sistema solar. Então são baterias montadas por terceiros. E tenho ela também com 7 e 8 células nesse caso. Aqui as minhas baterias vão ficar inundadas. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque os parâmetros já são carregados assim que você aplica. Então apertei Enter aqui, já carregou os parâmetros. Configuração 9, prestou atenção que não vai aparecer, mas a configuração 9 seria qual que é a tensão em modo de boost. Então, em modo de carregamento forçado, digamos assim, em modo em que o inversor vai carregar a bateria
com toda a sua capacidade, qual que é a tensão de operação 28.8, que é aquela tensão de operação que eu falei na configuração anterior, vai depender do modelo da sua bateria. E a configuração 9 seria a configuração de quanto vai ser a configuração de tensão de boost se você colocar a configuração 8 em modo user. Então, todos os outros é modo pré-definido. Se você colocar em user, a configuração 9 seria a tensão de burst. De boost charge, aliás. Então, vamos ao menu 10. Menu 10 é o tempo do boost. Então, como a tensão já vem pelo modelo da bateria, então aqui seria o tempo que eu quero que a bateria seja carregada enquanto ela chegar a alcançar a tensão de 28.8. É configurado em minutos, o padrão vem 120 minutos, eu coloquei 480 minutos por causa do tamanho do banco de baterias. Lembrando que baterias de chumbo ácido, você só pode carregar a corrente máxima de até 20% da corrente nominal da bateria. Então, se você tem um conjunto de baterias ali, por exemplo, para dar 24 volts em 200 amperes, você pode carregar no máximo 40 amperes por hora. Aqui eu estou com 80 amperes hora porque eu tenho um banco de bateria ali de 480 amperes. Então, eu posso ter 80 amperes hora tranquilamente, não vou nem chegar ao próximo do que a bateria aceita, e vou carregar durante 480 minutos para eu garantir que tenha uma carga completa da bateria. Então aqui o padrão seria 120, todos os carregadores flutuadores vêm com padrão 120 e eu setei para 480 minutos. Tensão de flutuação da bateria. A maior parte das baterias chumbo ácido, as baterias tanto inundadas quanto as baterias seladas, tem uma tensão normal de flutuação de 13.8 volt. Aqui eu coloquei em 14 volt só para garantir que ela continue bem carregada quando ela estiver em flutuação. A flutuação geralmente acontece logo no final da tarde, então ela não consegue manter essa tensão aí por muito tempo. Agora, se você tiver muito mais placa solar do que você tem banco de bateria, o ideal é você deixar no default que vem 27.6 volt. Configuração número 12 quanto de descarregamento total vai ter até que o sistema se desligue completamente. Então, mesmo que tenha invertido para a rede elétrica, no caso de falta de rede elétrica, o inversor volta a operar na bateria. Então, digamos lá, já está baixa a tensão da bateria, está de noite, está na rede elétrica bypassado, mas acabou a rede elétrica, ele vai inverter novamente para a bateria. E aí ele vai descer até essa tensão aqui, até chegar a desligar o sistema. Isso aqui vai causar, nessa tensão aqui, uma descarga muito profunda. Então eu indico que por mais que aqui seja 21 volt a configuração padrão, que você suba isso aqui para deixar pelo menos 20% de carga. Então, como eu falei lá, vamos pegar a tabelinha depois de qual que é a porcentagem de bateria em relação à tensão e vamos subir isso aqui. Eu vou deixar por enquanto aqui 22.4 e depois eu vou ajustar conforme tabela para deixar no mínimo 20% de bateria, para você não detonar sua bateria muito tempo. Lembrando que os ciclos da bateria são cada vez mais se você descarregar ela menos em cada ciclo. Então, se você descarregar ela 10%, ela vai durar 1 ano, por exemplo. Se você descarregar ela 20%, ela vai durar meio ano. Se você descarregar, lógico, não só isso, mas jogando bem para baixo. Uma bateria de chumbo ácido hoje que não descarregue muito todos os ciclos e que tenha menos ciclos possíveis, ela pode durar até 4 anos. É raro uma bateria que dure mais do que isso, tendo a manutenção correta. Eu vejo o pessoal falando coisa de 1 ano. Qual que é o problema de bateria de 1 ano? Descarga muito profunda em cada ciclo. Geralmente é isso que acontece. Então, deixe pelo menos 25% da sua bateria para o seu sistema desligar. E daí, óbvio, não tenha carga tão prioritária assim em cima de um equipamento desse. Aí vai depender do tipo da sua carga também. Se você prefere manter a rede elétrica funcionando ou se você prefere manter a saúde da sua bateria. Mas eu deixaria sempre mais alto. Configuração número 13.
quantos segundos após chegar na tensão do overcharge, quantos segundos vai levar até que o inversor se desligue. Por que isso aqui? O inversor pode cair a tensão dele num pico de partida, por exemplo. Se ele ligou um ar-condicionado que não seja inverter, ele pode dar um pico de partida, a tensão da bateria cai lá embaixo, mas logo depois se estabiliza porque acaba o pico de partida. Se a tensão continuar abaixo da configuração número 12, em 5 segundos ele vai desligar o inversor. Configuração número 14. Em quanta tensão o inversor vai começar a disparar um alarme. Então, aqui nessa configuração, quanto ele vai começar a bipar. Eu configurei lá, se eu não me engano, para ele já inverter para a rede elétrica numa tensão mais alta que isso aqui. Então, no meu caso, ele só vai chegar a bipar se eu tiver sem rede elétrica e o inversor tocar até chegar nessa tensão aqui. E aí ele vai começar a bipar. A configuração padrão vem em 22 volts. Eu deixei ele bipar mais alto para mim saber que está operando por baterias. Então, aqui da 14 pulou para 16, porque a 15 seria a voltagem limite do inversor. Então, no caso, a bateria baixar para a voltagem limite na configuração número 15, só funciona o menu número 15 se você tiver em modo user, lá no tipo de bateria. A tensão padrão é 20 volts e você pode configurar entre 20 e 26 volts com passos de 0.2. Nesse caso aqui, é para um desligamento completo do sistema do inversor. Abaixo dessa tensão, o inversor não vai nem ligar, mesmo que você não tenha carga. Configuração 16 é o tempo, aliás, é se está habilitado ou se não está habilitado a configuração de equalização de baterias. A equalização de baterias ela serve para quando você não tem um dispositivo de equalização do seu banco de baterias. Então a equalização ela vai fazer o quê? Ela vai jogar uma tensão mais alta nas baterias para fazer o que algumas pessoas chamam de desulfatação da bateria, que é para equalizar a tensão de todos os vasos das baterias. Essa configuração é indicada que seja feita para baterias de chumbo ácido mais ou menos a cada 30 dias. Então eu configurei aqui para que fique habilitado e aqui no 17 eu tenho qual que é a tensão de fazer essa equalização. Cada tipo de bateria, cada fabricante, e dependendo do tamanho da bateria também, vai ter uma tensão diferente para essa configuração. A bateria que eu uso aqui indica que seja 29.6 volts. Então, 29.2 vem essa configuração padrão. Então, eu tenho aqui 14.8 volts em cada bateria. Algumas baterias indicam até 15.5 e aqui permite o máximo de 29.6, se eu não me engano aqui. Não, permite até 31.6 volts. Lógico, eu não vou deixar nessa configuração, porque não é a configuração da minha bateria, mas você vai pegar lá no manual da sua bateria e ver qual que é a tensão de equalização. No caso, uma bateria, se ela for de 15 volts, essa configuração aqui fica de 30 volts. Beleza? No meu caso aqui, 29.6. Configuração 18. Tempo de equalização da bateria. Então, em quanto tempo ele vai deixar aquela tensão para que a bateria se equalize? Isso aqui vai depender de dois fatores. Primeiro, quanto tempo a sua bateria precisa de equalização? E segundo, qual é o tamanho do seu banco de bateria? Por exemplo, se a sua bateria precisa de uma equalização em 29.8 ou 30 volts, digamos, se você coloca ela em modo de equalização, quanto tempo o seu inversor vai precisar carregar as baterias até chegar a essa tensão? Até antes de chegar à tensão,
ele vai estar mandando um boost apenas para as baterias. Ele só vai começar a equalização quando alcançar a tensão de equalização. Então, nesse caso, você vai ter que prestar atenção aí quando ele faz a equalização, se ele demora meia hora, 40 minutos, 1 hora para poder fazer a equalização. O indicado das baterias, a maior parte das baterias seladas e inundadas, é de 2 horas de equalização a cada 30 dias. Então, é 2 horas mais o tempo que o seu carregador de bateria, ou nesse caso o seu inversor, leva para alcançar a tensão de equalização. Aqui eu deixei 2 horas mesmo, porque os 80 A estão dando conta tranquilo. Essa configuração aqui, no manual não deixa bem claro, mas pelo que está escrito, é o tempo de delay da equalização, que pode ser de 5 até 900 minutos com passos de 5 minutos. Isso aqui serve apenas para baterias de chumbo ácido. Como eu falei, baterias que precisam de equalização são baterias que têm vasos de chumbo ácido. Essa configuração, pelo que eu entendi, é quanto tempo vai demorar quando o carregador for chegar na tensão, quanto tempo ela vai demorar para entrar em modo de equalização. Lembra que eu falei que vai depender um pouco de quanta corrente o seu carregador tem e quanto banco de bateria? Então esse aqui é o tempo que você pode somar e colocar como espera até para ele chegar na tensão. E aí ele vai entrar em modo de equalização. Configuração número 20. Intervalo entre uma equalização e outra. Como eu falei, a maior parte dos inversores, dos carregadores de bateria, já vem com a configuração padrão para fazer uma equalização de 30 em 30 dias. A configuração default aqui é 30 dias e você pode configurar de 0 a 30 dias. A configuração número 21 é para parar em modo disable. Caso esteja fazendo a equalização, ele vai parar imediatamente a equalização. E se eu colocar enable, mesmo que não esteja fazendo a equalização, ele vai iniciar imediatamente uma equalização. Isso serve para você fazer um start de bateria. Por exemplo, você comprou uma bateria e ela vem muito descarregada, o ideal é já fazer de cara uma carga de equalização nela. Então você pode vir aqui na função número 21, dar um enable, dar um enter, ele vai iniciar uma carga de equalização seguindo os parâmetros que você configurou anteriormente. Configuração número 22 é o modo de Power Saving. Ele vem por padrão desabilitado, mas se você quiser habilitar, o que ele vai fazer é, se a carga estiver nula ou menor que 50 watts, o inversor vai ser desligado durante um período. Depois que a carga é maior que 50 watts, ele vai iniciar automaticamente. Aqui não explica qual que é o processo dele desligar, mas eu imagino que para ele saber que tem mais carga de 50 watts, ele habilita o modo bypass e fica usando a rede elétrica enquanto a carga for muito baixa. Lógico, o próprio inversor tem uma carga em vazio que ele tem de consumo dele. Então, para ele não ficar consumindo bateria ou placa solar, ele entraria nesse modo. Eu não indico utilizar esse modo porque ele pode ficar entrando em modo bypass sem necessidade. Por exemplo, seu ar-condicionado não é um ar-condicionado inverter, é um ar-condicionado comum. Ele desliga o compressor, fica só com o ventilador interno. Se a carga do ventilador interno for menor que 50 watts, quando ele desligar o compressor, vai cair para bypass. Ele voltou o compressor, ele vai tentar habilitar exatamente no momento daquela carga o inversor. Então você pode causar algum probleminha aí de tentativa de dar um start no compressor e não conseguir, ou o inversor não conseguir inverter para inversor quando isso acontecer. Então o ideal é que você utilize isso aqui com bastante cautela. Eu particularmente vou deixar desativado e só vou habilitar o bypass caso a bateria baixe demais. Configuração número 23. Essa configuração ela vem por padrão habilitada. E a configuração número 23 é para restartar o inversor em caso de sobrecarga. Esse inversor ele tem um pico de partida de 6.600 watts, mas é por alguns milissegundos. Até vou procurar ver se eu deixo aqui. Se passar desses milissegundos essa sobrecarga, ele vai desarmar para evitar a queima. Aqui está perguntando se quer que ele rearme sozinho ou se você tem que vir aqui no inversor, desligar e ligar novamente.
Então, em modo Enable, ele vai rearmar sozinho. Em modo Disable, ele vai esperar você vir aqui, desligar e ligar novamente. Função número 24. Seria mais ou menos a mesma ideia da função 23, só que agora para temperaturas muito altas. Então, ele tem uma proteção de temperatura. Se ele alcançar aquela temperatura, ele vai se desligar. Se você deixar em modo Disable aqui, ele vai ficar desligado, até que você venha e desligue e ligue novamente o inversor. Se você deixar Enable, ele vai se desligar, vai resfriar. Assim que ele alcançar a temperatura de operação normal, ele liga normalmente. Configuração número 25, configuração de alarme. Ela vem por padrão habilitada e eu desativei. Isso aqui nada mais é do que o bip no inversor. Então, se chegar qualquer parâmetro que ele sinta necessidade de bipar ou configurações que você colocou, ele vai começar a bipar. Se ele der sobrecarga, ele vai começar a bipar. Se ele der sobre temperatura, ele vai começar a bipar. Se a bateria baixar demais, vai começar a bipar. E se a tensão da bateria subir demais, ele também vai começar a bipar. Como eu deixei os parâmetros com muita folga, eu deixei o bip desabilitado, porque ele está instalado dentro de casa. Configuração número 26 é a configuração do bip caso a energia primária tenha sido alterada, ou seja, caso falte a energia primária. Está desabilitado, vem por padrão habilitado, e caso a rede elétrica caia, ele vai habilitar um bip. Então, no caso de saída de rede elétrica, essa configuração te permite saber por um bip que está faltando rede elétrica, porque você, obviamente, vai estar funcionando pelas baterias e pode não perceber a ausência de rede elétrica. Configuração número 27. Essa configuração é uma configuração, digamos que de segurança. Ela vem por padrão habilitada, e se ela estiver habilitada, ela vai transferir a carga para rede elétrica em caso de sobrecarga do inversor. Lembra que eu falei lá que o inversor vai se desligar quando tiver uma sobrecarga muito longa? Para não ocorrer esse fenômeno, você pode configurar para que quando haja uma sobrecarga mais longa, a carga seja transferida para a rede elétrica, economizando assim o inversor. Você pode desabilitar e daí, nesse caso, ele vai se desligar quando houver uma sobrecarga. 28 é a corrente máxima de carregamento do inversor. Tem dois modelos de inversor. O modelo da série S vai até 80 A no carregamento do AC e o modelo U vai até 40 A. Aqui, neste modelo, eu posso ir até 80 A. Então, eu só deixei habilitado isso aqui porque eu não quero que minha bateria se descarregue completamente, e se chegar a esse ponto e ele inverter para a rede elétrica, fica uma corrente ali de pelo menos 5 A para ele manter a tensão da bateria mais alta e não acabar detonando o ciclo dela. Configuração 29 é modo split phase. Isso aqui vai servir para os modelos que tem duas fases e um neutro. No caso, o meu equipamento ele tem uma fase e um neutro, então ele é 220 volt monofásico. Se ele fosse 220 volt bifásico, ele teria a configuração de split phase. Então, teoricamente, nesse modelo aqui, isso aqui nem funciona porque ele não tem o borne para poder fazer esse split phase. Configuração número 30 não está disponível no manual que veio com o equipamento, então eu não mexi em nada, deixei do jeito que está. E configuração número 35 é o ponto de recuperação do inversor caso tenha aquela configuração lá atrás de undervoltage. Lembra quando eu falei que o inversor se desliga se a tensão baixar demais? Então, quando a tensão da bateria recuperar essa voltagem aí, ele vai se religar novamente. Configuração número 37 é considerado quando a bateria precisa novamente de carga. Então, aqui é a tensão mínima para o carregador da rede elétrica entrar em operação.
Então, se tiver abaixo disso aqui, o carregador da rede elétrica não entra em operação, ficando a carga somente das placas solares. Mesmo que toda a configuração tenha indicado que precisa ser carregado também pela rede elétrica, ele só vai carregar caso esteja abaixo dessa tensão aí. A configuração padrão é de 26 volts e eu configurei a 27 volts pelo motivo que eu falei antes. Eu não quero que minha bateria tenha uma descarga profunda. Configuração número 38, tensão de saída. Nos modelos 120 volts, essa tensão pode ser 100, 105, 110 ou 120 volts. Nos modelos, que é o caso desse aqui, de 230 volts, ela pode ser configurada em 230 volts, que vem de default, e pode ser mudada para 200, 208, 220, 230 ou 240 volts. Isso aqui é por causa dos vários países onde é que esse inversor é exportado, então ele pode operar em todas essas tensões. No Brasil, a tensão nominal para média de 200 volts, na verdade é 220 volts. Então, se você tiver um inversor trabalhando em uma outra tensão, preste atenção porque a maior parte dos equipamentos elétricos vendidos no Brasil são para tensão nominal de 220 volts. Ele veio 230 e eu configurei para 220. Voltando agora para o menu inicial. Então, todas as configurações que eu fiz agora, eu dou um Enter e após eu dar o segundo Enter, configurações salvas. E podem ver a página de status novamente aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E a gente vai ter os próximos vídeos também. O próximo vídeo que a gente vai lançar vai ser um vídeo da instalação completa, aí no caso, né, do inversor híbrido na residência, né? Que é a residência do Rodrigo. A gente vai ensinar a mostrar tudinho, toda a parte de montagem das placas, do inversor, né? Como ficou todo o sistema rodando. Então, já tem todo o material gravado e o próximo vídeo vai ser lançado da instalação completa desse inversor. Esse inversor, ele por enquanto está, como eu falei, alimentando apenas um ar-condicionado, mas futuramente vou colocar mais placas solares para poder alimentar mais cargas da casa. Beleza, pessoal? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para estar ajudando a gente, né? A sempre estar divulgando novos vídeos, tá? E outra coisa, se você tiver alguma ideia de vídeo, quiser saber alguma coisa no meio da elétrica, no meio dessa parte que a gente trabalha, né? Tanto na parte de telecomunicação, tanto na parte de fotovoltaica também, é só colocar nos comentários que a gente vai avaliar e vai estar fazendo um vídeo para vocês, beleza? Então, até a próxima! Até a próxima, obrigado, tchau, tchau!